O tema do Trilhas da Democracia de hoje é tempo de aprendizagem flexível. As nossas convidadas são Ângela Amaral, professora do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco, e Thaís Negreiros, professora do Departamento de Serviço Social da Universidade de Brasília. Ângela, Thaís, sejam muito bem-vindas ao Trilhas da Democracia. Primeiramente, eu gostaria de dar os parabéns às duas, né? A Thaís pela premiação, pelo recebimento da premiação, né, do Prêmio CAPES de tese referente ao ano de 2019 na área de serviço social, e a sua orientadora, a professora Ângela Amaral, né, que receberão a premiação no ano de 2020. E o título da tese, feita pela Thaís e orientada pela professora Ângela, é exatamente Tempo de Aprendizagem Flexível, as novas tendências de aprendizagem mediadas pelo uso das tecnologias da informação e comunicação para a classe trabalhadora brasileira. Então, Thaís, eu começaria te perguntando quais foram as principais conclusões a que você chegou com a tua tese, com a tua premiada tese. Primeiramente, gostaria de agradecer ao professor Marcos, né, pela oportunidade, pelo espaço, que se constitui mais um espaço de socialização, né, da minha tese e dos resultados da pesquisa. E, dentre as principais conclusões, antes de chegar nas conclusões, eu gosto de falar um pouco do processo, né, apesar do tempo, mas de forma bem objetiva, que o principal objetivo da tese, né, foi desvendar, né, compreender quais as particularidades que o uso da TIC na formação profissional estava adquirindo nesse contexto particular, nesse contexto atual de crise pós-2008. E por que a gente menciona isso? Porque uma das principais tensionamentos no transcorrer da construção da tese, né, que eu e Ângela discutimos bastante, era o que está trazendo de particularidade para esse debate, porque não é só apenas falar de EAD por EAD, né? A gente, em relação de EAD, somente como expansão de acesso. E aí é isso que eu gostaria de frisar, que é um debate que vem desde 2000, principalmente aqui no Brasil, do serviço social, que a gente já tem bem saturado no âmbito do serviço social, nessa perspectiva do EAD enquanto ampliação, enquanto expansão do acesso ao ensino superior. Bom, é bom dizer que EAD significa ensino à distância. Sim, de ensino à distância, isso, de ensino à distância. E com a minha tese, né, a gente conseguiu compreender que, para além desse mote, né, da expansão do ensino à distância, o uso do recurso de tecnologia de informação, que não se restringe somente ao ensino à distância, está sendo também posto às várias modalidades de ensino, inclusive no presencial, inclusive como estratégia de redefinir essa formação da classe trabalhadora. E aí é uma das conclusões que eu chego, que é essa busca de redefinição dessa formação como estratégia de recompor o próprio domínio burguês sobre esse sistema de ensino, sobre essa formação, né? E aí bastante compatível no tempo, que aí eu utilizo muito as próprias referências de Ricardo Antunes, de trabalho intermitente, do tempo, né, de não trabalho, de expansão desenfreada, né, dos níveis de desemprego, e aí entra o uso dos recursos, né, das tecnologias de informação como uma forma de flexibilizar essa formação da classe trabalhadora, que aí vem enfatizando, vai estar articulada muito com aspectos que eu, né, também foi um dos aspectos que eu aproveitei da minha tese, com a teoria, né, com a perspectiva pedagógica construtivista, está muito aliado com a perspectiva do desenvolvimento de competências, com o desenvolvimento de capacidades inatas do indivíduo, né, muito também dos discursos, e aí a própria dentro das instituições que eu pesquisei, como o Banco Mundial, como a Unesco, inclusive falando
de certo modo, que as modalidades de ensino presenciais estão defasadas em relação ao tempo presente, à realidade atual, né, de avanço dessas tecnologias, de inteligência artificial e tudo mais. Então, veria mesmo nessa perspectiva do uso desses recursos, e aí entra aí nesse embalo, né, o próprio debate do EAD, do ensino híbrido e tudo mais, como uma forma de substituição das formas de ensino tradicionais que estariam defasadas. Outra conclusão que eu chego também com que o uso desses recursos das tecnologias de informação e comunicação adentraram, né, também no âmbito de uma dimensão dessa formação que até então não era possível, né? Com o avanço dessas tecnologias, como os recursos de inteligência artificial e tudo, eles passam a adentrar, a se incorporar também na dimensão didático-pedagógica desse processo de formação, né? E aí tem um peso muito direto, inclusive, no próprio trabalho docente, né? Uma das questões aí que eu também cheguei à conclusão, a gente, não, obviamente, não pôde aprofundar na tese, e também, né, essa abertura, digamos, desse campo didático-pedagógico como um grande nicho de acumulação para o próprio capital. Se a gente for ver a expansão mercadológica, né, o que está expandindo de empresas que estão lucrando com esse mercado das chamadas edtechs, né, empresas que são específicas, né, para atuar nesse campo da tecnologia no âmbito educativo. Então, seria um pouco dessas Thaís, pelo que eu entendi, e passo a pergunta para a professora Ângela, né? Não se trata apenas da ameaça representada pelo avanço do ensino à distância com sentido puramente mercadológico, né? Mas sim da própria penetração de instrumentos de tecnologia de informação e de comunicação dentro da estrutura do ensino presencial. Não é? Ângela, isso que Thaisa estudou na particularidade brasileira é perceptível já em outras experiências, em outras particularidades, em países europeus, principalmente, né? E nos Estados Unidos? Como é que nos teus estudos, né, você que é uma estudiosa também desse tema, como é que percebe esse processo de expansão em outras particularidades? Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, ao professor Marco, né, saudar também a Thaís, e também saudar a iniciativa, né, do programa Trilhas da Democracia, e dizer que Thaís, né, deu um panorama sobre a sua tese, os seus objetivos, né, e eu queria situar a tese da Thaís, né, num contexto mais geral, né, porque a Thaís, ela foca, né, os seus estudos nas tecnologias de informação e comunicação, as chamadas TICs, né, e as suas, digamos, as dimensões que essas TICs adquirem, né, no Brasil, principalmente, no âmbito educacional, através do ensino à distância, né, e através das parcerias público-privadas. Né? Então, o estudo não é especificamente sobre o ensino à distância, né, mas sobre as tecnologias de informação e comunicação, né, cuja expressão maior no Brasil, né, é o ensino à distância. Né? Então, a gente vai ver que as tecnologias de comunicação e de informação e comunicação não são novidades, né? São temas, questões, né, que vêm se recuperando e que vêm se desenvolvendo e de forma assim, mais avassaladora, de forma mais explícita, a partir dos anos 70. Né? Estou falando aqui, né, da implantação, a introdução, nos processos de produção, né, da robotização, da mecanização, da automação, né, de então, meios digitais. Isso se confunde também com a expansão e desenvolvimento do toyotismo. Exatamente.
né? O just-in-time, as estratégias de produção por demanda, né? Os círculos de controle de qualidade, toda estratégia que é política, né? Técnica e organizativa no campo do trabalho, e por isso a tese faz essa relação, né? do trabalho e a educação, né? E essas tecnologias de informação e comunicação, elas vão se desenvolvendo, né, com uma forma de acelerar o tempo de rotação, né, do capital, para que os capitalistas recuperem as suas taxas de lucro, que vinham diminuindo desde a década de 70, né, até que essa estratégia central, né, que é a reestruturação produtiva do capital. Né? Nessa reestruturação produtiva, essas mudanças técnicas, organizacionais, institucionais, políticas, culturais, né? Elas têm uma dimensão global, planetária. Pronto, era isso que eu ia te perguntar. Então se trata de um processo global. Então, a pergunta sobre as outras particularidades, ela precisa ser refeita à medida em que você acaba de dizer que é um processo de caráter global que vem acontecendo no mundo do capital desde a década de 70. Né? Mais especificamente na década de 70, né? E esse processo, né, tendo em vista essa recuperação e essa agilidade, né, para que os capitais se acumulem, né, todo esse processo vem sendo desenvolvido, né, e culmina exatamente com aquilo que se chama, né, da quarta revolução industrial, né, a terceira marcada pela automação, pela robotização, né, e a quarta revolução industrial, ou a quarta idade da máquina, como alguns autores e autoras chamam, né, reside exatamente nessa evolução, né, do que é a terceira revolução industrial. Então, aqui a gente já vai encontrar novas estratégias, né, isso no mundo em escala planetária, né, e por isso que a gente depois vai aprender essas particularidades nas economias dependentes, como a nossa, periférica, né, economia periférica e dependente, como o Brasil, e a gente vai encontrar um léxico diferente em termos daquilo que se chamam das novas tecnologias informacionais e comunicacionais, né? A indústria 4.0, a internet das coisas, né? A inteligência artificial, as plataformas digitais. Então, não se trata somente de um léxico generalista, né? As tecnologias não são neutras, e isso é que a gente tem que enfatizar nesse processo, né? Então, como processo global, né, elas servem para impulsionar esse movimento geral das empresas capitalistas, né, em busca de maiores lucros, né, na tentativa de substituir o trabalho vivo, o trabalho humano, né, pelo trabalho morto, pelo trabalho das máquinas. Então, nesse âmbito mais geral, é que a gente pode encontrar nos países, né, da América do Norte e nos países da Europa, né, um avanço imenso já na década de 70 ou 80, né, dessas novas tecnologias de informação e comunicação. Né? Na particularidade brasileira, essas tecnologias de informação e comunicação, elas vêm no bojo exatamente dessas profundas mudanças, né? Das mudanças, inclusive, que impõem as contra-reformas, né? Nos países de economia dependentes e periféricos, né? Nas contra-reformas do ponto de vista da seguridade social, nas contra-reformas do campo do trabalho, nas contra-reformas do campo da educação, né? Então, esse conjunto de reformas pelas quais, né, essa reestruturação produtiva do capital, ela se expressa do ponto de vista econômico, ela se expressa também do ponto de vista, né, das políticas de uma forma geral, das políticas públicas de uma forma geral. E é das políticas do trabalho que a gente vai encontrar exatamente,
né, o eixo, digamos, o foco, né, de como essas tecnologias elas vão adentrando na educação, né, para responder exatamente a esse trabalho desregulamentado, a este trabalho flexível, né, e a este trabalho, né, intermitente e onde os trabalhadores têm que estar disponível para os capitalistas a hora que eles necessitarem. Thaís, a professora Ângela Amaral afirmou que as tecnologias não são neutras. Não é? Só que, desde da crise do capital, inaugurada no final dos anos 60, impulsionada no início dos anos 70, e depois com a crise aberta, inaugurada em 2008, elas vêm sendo utilizadas, principalmente as tecnologias de informação e comunicação, vêm sendo utilizadas no sentido de fazer aumentar a taxa de lucratividade e o processo de produção e reprodução do capital. Isso foi tratado na tua tese, mas eu gostaria, nesse momento, que você avaliasse um pouco quais são as possibilidades de uso contra-hegemônico dessas tecnologias nos processos educacionais, e particularmente naqueles processos educacionais voltados para a classe trabalhadora. Certo. Então, Marcos, na análise, né, do nosso estudo, a gente nunca pode perder de vista, né, uma das questões que eu sempre vim batendo o martelo é de compreender a dimensão contraditória desse debate, né? E aí, porque se a gente não considerar esse contraditório, a gente vai cair na falácia e achar que a tecnologia é a culpada de tudo, né? Como se o problema fosse do uso dos recursos tecnológicos em si. E não é isso que a gente vem discutindo, que a gente vem debatendo. Muito pelo contrário. Eu, enquanto pesquisadora, reconheço, né? E no debate acadêmico que travamos, nós reconhecemos o quão rico, né, é o uso desses recursos tecnológicos, a possibilidade de acesso à informação, de acesso a conhecimentos, né, que hoje temos disponíveis se compararmos, por exemplo, há 40 anos atrás, né? Em relação a plataformas, né, de bibliotecas, de acervos, né, de arquivos e tudo que possamos ter hoje, muito mais com acesso muito mais, né, facilitado do que antes. Porém, a gente também não pode romantizar em achar que esse acesso está no mesmo patamar. Quando a gente vai discutir a partir de uma perspectiva classista, né? O acesso que a classe trabalhadora, que os filhos da classe trabalhadora estão aí nas escolas públicas têm aos recursos tecnológicos, às tecnologias de informação e comunicação, não é o mesmo acesso que os filhos aí né, dos grandes empresários, os filhos aí da classe dominante, a própria classe dominante. E aí, nada como esse atual contexto que estamos vivendo agora, nesse contexto de pandemia, nesse contexto em que a própria universidade, né, imposta a trabalhar em trabalho em ensino remoto, para evidenciar isso, né? Temos aí diferenças gritantes, né? Alunos têm um mínimo de condições, né, básicas para poder estar acompanhando as aulas, para poder estar acompanhando seus cursos, seus estudos, né? É preciso desmistificar, né, de que só o fato de você ter um smartphone e um acesso à internet 3D é garantia de acesso acesso à tecnologia, acesso a recurso tecnológico. A gente sabe que é muito mais complexo e muito mais amplo que isso, né? Mas contraditoriamente, também a gente vem, né, nesse contexto, evidenciando o tanto de possibilidades, até no próprio debate no âmbito da classe trabalhadora, apesar que a gente sabe, né, de todos os limites e as contradições inerentes, mas, por exemplo, as realizações de reuniões, realizações de lives, né, esse próprio espaço, por exemplo, que estamos usufruindo hoje em dia, né, é graças ao uso desses recursos tecnológicos, né, isso a gente não pode desconsiderar, inclusive, quanto própria estratégia de recurso para a luta, né, para fortalecimento da nossa luta, da organização da nossa classe. Então, seria um pouco disso, né? Eu penso que há possibilidade, sim,
mas eu não gosto de ver de forma romantizada para não cairmos no equívoco de achar de que somente o acesso a essas tecnologias vai garantir a emancipação do sujeito, né? Vai garantir um direito que, na verdade, a gente sabe que está ocorrendo de forma muito precarizada, né? De forma muito fragmentada, muito pauperizada em relação ao que poderíamos ter enquanto de acesso ao direito à educação para essa classe trabalhadora. Seria um pouco isso. Ângela, eu me lembro que quando da Primavera Árabe, né, havia as análises, as primeiras análises, né, exaltavam, né, a Primavera Árabe como uma revolução do Facebook. Eu acho que foi um momento de muito otimismo, né, de um otimismo exagerado, quase um ufanismo, né, do uso das redes sociais, né? Só que, passada a Primavera Árabe, nós nos deparamos com a eleição de Donald Trump e com a eleição do próprio Jair Bolsonaro, que fizeram largo uso das redes sociais, particularmente do Twitter e do WhatsApp, né? Isso só para tratar um pouco daquilo que Thaís acabou de dizer, né, da necessidade de se trabalhar de maneira muito ponderada, né, com o uso dos recursos tecnológicos, das próprias tecnologias. Eu gostaria agora de te perguntar, né, que você tem uma larga história já como docente de uma universidade pública federal, no caso a UFPE, né? Eu gostaria de te perguntar sobre o ensino à distância dentro das universidades públicas federais. Todos nós sabemos que o EAD vem sendo utilizado principalmente, né, ou quase exclusivamente, pelas faculdades privadas, particulares, ou seja, elas se inserem dentro de um esquema de busca de lucratividade desenfreada. Mas eu queria saber qual é a tua avaliação sobre qual seria ou qual deveria ser a reação das universidades públicas federais em relação ao ensino à distância. Fechar as portas em relação à possibilidade de se realizarem pesquisas sobre a implementação do EAD, ou achar a estratégia correta da utilização de ensino à distância em determinadas situações, em determinados cursos e assim por diante? Vamos lá. Bem, eu penso que esse momento, né, é muito feliz para a gente refletir, né, sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação na área de educação e, particularmente, né, no âmbito das universidades, das instituições de ensino superior, né? A crítica, digamos, que eu, né, nos meus estudos, e que a própria Thaís chega também a essa conclusão, né, é que esse uso ele não pode ser um uso permanente, né? Não pode se tornar permanente e substituir a figura do docente, né? Não pode substituir, né, o debate presencial, aquela formação humanista, a formação crítica, né, a formação iluminista, né, que é uma, digamos, tem toda uma tradição, né, presencial. Eu penso que o uso das tecnologias de informação e comunicação são bem-vindos, desde que não substituam, né, as bases curriculares, que são as bases curriculares para as quais nós fomos formados. Não é novidade falar do ensino à distância, né, no ensino superior. A própria LDB, o Plano Nacional da Educação, né, eles já inserem o ensino à distância como parte dos processos formativos. Ele não pode ser naturalizado nem normalizado, né, como algo perene, isso ser transformado, né, como a base e o eixo de uma formação. Ele deve ser utilizado em contextos que são contextos excepcionais ou
complementares aos processos formativos, né? Penso eu que as tecnologias informacionais e comunicacionais, as TICs, né, elas são parte do desenvolvimento das forças produtivas, né, e, principalmente, parte do desenvolvimento criador do trabalho humano. Né? Não é a máquina que cria o ensino à distância, que cria as tecnologias, não brotam do nada, mas sim da criação do trabalho humano. Né? Então, eu penso que, nesse sentido, né, há uma positividade, né, nas TICs, porque, de fato, né, estreitaram fronteiras, acessaram outros tipos, conseguimos acessar outros tipos de informação, outros tipos de conhecimento, né, mas ela não pode eliminar, né, ou reduzir, né, a função docente, né, a função do professor, né, em sala de aula, porque isso leva a uma virtualização da vida social. Né? Se a gente incorpora isso como algo permanente, isso, de fato, vai aprofundar essa virtualização da vida social. Penso também que as universidades, né, elas não podem servir, né, para contribuir com a mercantilização e com a acumulação do capital com os grandes conglomerados educacionais, porque é isso que a gente está vendo neste momento, inclusive nas universidades públicas federais, né? Usando plataformas que são plataformas, né, que visam somente os lucros, né, e que captam os nossos dados e que têm o controle do processo pedagógico e que têm o controle do processo de trabalho do professor. Além disso, eu acho que Thaís chamou a atenção de que o uso, né, massivo dessas tecnologias, eles têm aprofundado as desigualdades, né? Aprofundado as desigualdades de modo que é uma ameaça concreta de que a universidade volte a se transformar numa universidade de elite, né? De uma universidade para poucos, quando a gente já tinha conseguido, né, ampliar conquistas, né, em relação a políticas afirmativas, de acesso democrático à universidade. Então, essa permanência e esse uso das TICs, e especialmente do ensino à distância nas universidades federais, podem levar exatamente, e estudos já vêm mostrando que tem levado, né, a esse aprofundamento das desigualdades, não só pela falta de acesso em termos de conectividade, mas por todo um conjunto, né, de complexos, né, da vida social da classe trabalhadora, né, dos jovens da classe trabalhadora que, neste momento, né, precisam trabalhar para reproduzir a sua força de trabalho, da sua família que está desempregada, né, enfim, que vive uma condição social, né, que a gente não imaginava que iria viver, né, nesse contexto da pandemia da Covid-19. Né? Então, eu penso que aí a gente tem que refletir criticamente, né, que esse processo, né, é um processo que não pode ser permanente. Né? É um processo que não pode aparecer como um processo de redução de custos para a universidade, né? Porque ao lado da redução dos custos, a gente também tem a redução das sociabilidades que são construídas nesse espaço presencial das universidades. Então, mais uma vez, parabéns. E o Trilhas da Democracia fica por aqui, voltando na próxima semana, sempre debatendo temas que dizem respeito à defesa da democracia e dos direitos humanos. Até lá!